Já faz um tempo, na verdade eu acredito que até anos, uns 2 anos, que eu tive 2 sonhos que eu jamais imaginaria que casaria tão bem com a realidade que eu vivo hoje. Sabe aquela sensação que você tem de proteção, de segurança? Alguém que você ame muito, que você se sente segura ao lado dessa pessoa. Foi exatamente assim que eu me senti quando eu vivenciei isso. E pelas minhas experiências e pelo que eu acredito, eu não tenho dúvidas de que essa pessoa no meu sonho era Jesus. Eu estava em um caminho diferente de todos os lugares, na verdade, por onde eu passei. Era um lugar bonito, ao ar livre, e eu estava caminhando com ele de mãos dadas. Eu não conseguia vê-lo, mas eu sentia uma paz enorme no meu coração. Só que chegava a um certo caminho, a um certo ponto em que ele parava e eu tentava olhar para cima para vê-lo falando comigo, mas era como se eu fosse muito menor do que eu sou, mesmo tendo as características de idade que eu tenho, né? Que não mudaram muito de alguns anos para cá. Eu não conseguia ver, era como se eu fosse muito pequena, mas eu podia ouvir sua voz. E era uma voz suave, muito suave, de uma maneira muito serena. Ele falava: não demore. Somente isso. E eu seguia por esse caminho que era muito bonito no meu sonho. Era natureza, era um lugar lindo, era uma estrada linda. E eu caminhava e ele permanecia no mesmo lugar. Eu não lembro o intervalo de tempo entre um sonho e outro, porque isso não é tão recente assim, mas depois eu voltei a sonhar. Esse sonho me inquietou, mas eu não sabia, né, na verdade, o que vinha ainda pela frente. E depois eu tornei a sonhar. Parecia, gente, ser continuação desse sonho. Eu estava em um lugar não tão diferente do que eu estava caminhando, mas dessa vez o dia não estava mais tão bonito como no outro sonho. Sabe aquele dia cinza que não te traz paz, sabe? Aquele dia que você não se sente feliz simplesmente porque ele tá cinza, tá nublado. E era exatamente assim. E eu... Desculpa o barulho de fundo, tá? Eu quero muito contar isso pra vocês. Eu não estava mais como estava antes. Minhas vestes estavam sujas, eu estava muito machucada, eu já não andava, eu me rastejava. E eu lembro, parecia que eu estava ali dentro daquele sonho, me vendo, passando por todo aquele sofrimento. Como se eu observasse de longe, sabe? E eu estava caída no chão, muito machucada, e eu chorava muito, eu gritava pedindo socorro. E de uma maneira muito serena e muito suave, aquela voz que eu tinha ouvido no outro sonho ecoava. E eu vi de uma maneira bem suave: eu ainda estou aqui. E aquela voz ecoava e ecoava naquele lugar. E, gente, acordei. Esses sonhos me inquietaram por muito tempo. Eu pensei por muito tempo o que iria acontecer, né, na minha vida, o que eu iria passar, porque era muito claro o significado daquilo pra mim, que acredito tanto e que sempre acreditei no amor de Deus por mim. Eu imaginava: Deus, será que eu vou me distanciar de ti? O que será que vai acontecer no meu caminho que vai trazer dor e sofrimento pra mim, que vai me deixar tão machucada? E o tempo se passou. Eu nunca esqueci esses sonhos, porque eu saberia que um dia o Senhor me traria a resposta de tudo isso. Quem me acompanha há muito tempo sabe que de 2017 para cá eu tive muitas crises depressivas. Eu nunca falei especificamente, nem acho que seja necessário falar aqui o que me levou a ter essas crises de depressão e ansiedade. Mas foi um período difícil na minha vida, um período em que eu tive que passar por muitas coisas. E desde criança eu sempre tive um complexo de inferioridade imenso. Eu sempre fui muito insegura, eu sempre tive muito medo de tudo, eu sempre me preocupei muito com o que as pessoas iam achar da minha pessoa, do que eu iria fazer, do que eu iria dizer. Eu sempre me policiei muito para dizer as coisas corretas, para sempre ter um discurso pronto, para não ter que sair de dentro do padrão. Eu evitava conversar com pessoas porque eu não queria falar, eu não queria me expressar, enfim, sempre tive esse problema todo com a insegurança. Nesse período eu já não ia mais para a igreja. Eu comecei, como diz aquela canção do Colo de Deus,
que eu não sei se vocês já ouviram. Comecei a pesquisar, a ler livros, a buscar Deus nos milagres, nas coisas incríveis e fabulosas, a querer estudar demais, e isso ao invés de me aproximar de Deus, né? Esses achismos, essas verdades todas, essas verdades absolutas que eu queria ter do que é o amor de Deus, ao invés de me aproximar dele, acabaram me afastando. E eu fui seguindo o meu caminho do jeito que eu podia, caminhando segundo a minha lei, as minhas palavras, as minhas verdades, né? Eu parei de ouvir a voz de Deus, mesmo sabendo que Ele nunca se afastou de mim. Só que esses problemas que eu sempre tive com ansiedade, com complexo de inferioridade, me faziam achar que eu não era digna do amor de Deus. Me fazia achar que eu não merecia, que cada pecado que eu cometesse, ao invés de fazer com que eu buscasse mais a Deus e me rendesse aos pés dele e pedisse inteiramente perdão ao Senhor pelo que eu estava me tornando, fazia com que eu me afastasse mais, fazia com que eu acreditasse mais que eu não era digna dessa presença, desse amor, de estar ao lado dele. E como vocês sabem, o resultado de tudo isso é uma pessoa cada vez mais sem direção, sem saber o que quer, sabe? Caminhando, sobrevivendo, sem uma direção, sem uma certeza, somente sobrevivendo. Eu achei que eu poderia caminhar sobre os meus próprios passos, sobre as minhas próprias verdades. Eu comecei a fazer coisas que eu imaginei que eu nunca faria, sabe? Pelo temor que eu sempre tive a Deus, comecei a andar de uma forma muito desordenada. Desde muito pequenininha, eu sempre fui muito confiante com a verdade. Eu nunca gostei de mentir, de fazer coisas que eu sei que iriam me magoar, iriam magoar as pessoas que me amam, que iria ferir a minha comunhão com Deus. Só que eu estava cega, né? Eu comecei a conviver com outras pessoas que tinham uma visão diferente da minha e, como eu sempre tive muita certeza disso, eu me deixei influenciar por muitas e muitas coisas, por muitas atitudes, por agir de maneira que eu nunca agiria. E isso me trouxe graves consequências. Só Deus sabe e só Ele sempre saberá, e as pessoas que são realmente muito próximas de mim, porque, gente, eu tenho prazer em compartilhar isso com vocês, mas tem coisas que não precisam ser ditas. Foi aí que eu passei por mais conflitos internos, em que as minhas crises pioraram cada vez mais e que eu enfrentei problemas da família, problemas da saúde, que eu achei que cada coisa não teria mais fim. Esse foi o momento em que eu mais me senti sozinha, por mais que estivessem todos ao meu lado, os meus amigos, a minha família, o meu namorado, as pessoas que estavam demonstrando constantemente amor por mim, e eu não me sentia amada, eu não sentia nada. Eu sentia que eu não era querida pela minha família, que eu estava aqui, sabe, como se fosse um favor. Morar aqui com os meus pais era um favor. E, gente, eu só tenho 20 anos, meus pais sentem prazer e orgulho de me ter aqui com eles ainda, mas eu não sentia isso. Eu me sentia desprezada pelos meus amigos, sabe? Era como se a cada vez que eles me chamassem pra sair fosse por pena, por misericórdia. Olha só como a minha mente estava. E eu desconfiava constantemente do meu namorado, por mais que ele demonstrasse de todas as maneiras, gente. Ele é uma pessoa incrível. A forma como ele demonstra o amor por mim, a forma que ele cuida de mim, que ele se preocupa comigo. Mas eu não conseguia confiar em nada disso pra mim. Era tudo devido a todas as consequências que eu passei também com relacionamentos. Que não justifica, obviamente, porque cada pessoa é única. Mas devido a todas as coisas que eu já tinha passado e como a minha mente se encontrava doente naquele momento, eu não era capaz de acreditar em nada que diziam pra mim. Absolutamente nada. Eu comecei a ter muitas crises na faculdade. Eu deixava de assistir aula pra ficar chorando no banheiro. E isso era nítido, as pessoas percebiam a minha tristeza. Eu parei de fazer vídeos aqui já faz umas 3 semanas também. E na verdade, quando eu fazia, eu não sentia alegria, porque eu dizia, eu não tenho nada para compartilhar, eu não tenho nada para acrescentar na vida delas. Eu não tenho absolutamente nada para compartilhar com essas pessoas. Eu não sei porque elas dizem, olha a minha mente como funcionava, eu não sei porque elas dizem que eu devo crescer, que eu sou incrível, que eu tenho muito para acrescentar. Eu sei que eu não sou nada disso. E todos os pensamentos eram autodestrutivos, sempre, todos os dias. Até que há algumas semanas, acredito que há quase um mês, eu tive uma crise que eu nunca tinha feito isso, gente. Eu nunca tinha machucado meu corpo.
E eu comecei a arranhar os meus braços e a tentar me cortar. Eu nunca tinha feito isso. Depois eu tive uma crise ainda maior por cair em si e perceber que meu Deus, por que eu fiz isso comigo mesma? Por que eu me machuquei? Por que eu machuquei meu corpo? Por que eu fiz isso? Eu nunca tinha pensado nisso. E não só de machucar o meu corpo, mas de pensar, sabe, em tirar minha própria vida, em achar que não faria sentido, que eu não faria falta pra ninguém, em ter pensamentos horríveis. A cada vez que eu estava aqui sozinha nesse quarto, de repente os pensamentos iam em planejar algo que fosse rápido, que não doesse, que acabasse logo com tudo isso, porque eu era um mal para as pessoas, eu não tinha nada a acrescentar na vida das pessoas. Só que, no fundo, gente, quando a gente prova do amor de Deus, em algum momento de nossas vidas, você no fundo sabe que esse não é o melhor caminho, que essa não é a solução. E eu também tinha muito medo do que me fazia ter essas crises depressivas, porque eu acredito muito no mundo espiritual. Eu sei que tem toda uma carga negativa, como também existe essa força positiva que nos impulsiona a seguir. Infelizmente, na minha família já teve um caso assim de uma pessoa que até o seu último dia de vida, uma pessoa jovem, até o seu último segundo de vida, ela foi atribulada, ela foi perturbada por forças demoníacas. E eu pensava muito nisso. Existe uma carga de forças negativas, principalmente quando você não tá bem. E eu pensava constantemente, meu Deus, será que existe um mal que me faz ficar mais depressiva, que me faz estar nessa situação que eu me encontro hoje? Eu não quero acabar com a minha vida, eu não quero terminar assim. E aí meu namorado me convidou para um retiro de carnaval nesses últimos dias. Começou sábado passado. E no dia de ir pro retiro, que eu já tinha dito, Senhor, eu vou de coração aberto para ouvir a tua voz falar comigo, porque eu sei que o Senhor vai falar comigo. No fundo eu sabia disso. E eu passei mal o dia inteiro. Eu tive crise de ansiedade. A minha mente ficava conversando, sabe? Parecia que tinha alguém aqui no meu ouvido falando: você não é amada, você não vai ser bem recebida lá, você não vai conseguir interagir com as pessoas, você não vai sentir nada porque você só sente coisas ruins, você só tem coisas ruins dentro de você. E até o meu corpo sentiu isso, eu senti ânsia de vômito, eu tive diarreia. Foi uma crise de ansiedade assim que eu passei o dia angustiada. E aí eu disse, não é isso, não é esse o plano de Deus pra minha vida, porque eu já tive várias experiências com o Senhor e eu sei dos planos que Ele tem pra mim e das grandes coisas que Ele quer fazer através da minha vida. Então eu disse, eu vou. E eu fui. E eu afirmei, eu acreditei que o Senhor iria falar comigo naquele lugar e que Ele iria usar as pessoas como um canal de bênçãos pra minha vida. E, gente, foram dias incríveis, foram dias, sabe, que eu chorei tanto, eu só sabia me derramar na presença de Deus, por ouvir cada coisa que Ele tinha reservado para mim. O tema do retiro foi amor, o amor de Deus por nós. E cada pregação Ele falava sobre o amor, sobre o perdão, sobre o incondicional, chega suspiro, sabe, para falar o incondicional amor de Deus. E uma coisa que eu não esqueço nunca é que ele disse, né, que Deus ele não nos aponta o dedo pelos nossos erros. Na verdade, Ele estende as mãos, mas Ele não nos puxa, sabe? Ele não nos chama. Na verdade, Ele estende as mãos para que a gente caminhe até Ele. E foi falado muito sobre perdoar, nos perdoar pelos nossos erros, porque o Senhor não olha para isso. O Senhor não olha pelo que a gente já fez. Na verdade, Ele espera que a gente reconheça, que a gente se perdoe, que a gente se arrependa e volte. Porque Ele está lá com as mãos estendidas, esperando a gente caminhar até Ele. Isso me faz recordar o sonho, quando eu ouvi o Senhor dizer para mim, eu ainda estou aqui. E de fato, Ele sempre esteve esperando que eu acordasse, enxergasse essa realidade de que eu não estava sozinha, de que minha família nunca deixou de me amar, de que Ele sempre colocou pessoas no meu caminho que acreditavam na minha capacidade de crescer e que acreditavam que eu sempre fui um caminho, e que acreditam, na verdade, né, que eu sempre fui um canal de bênçãos na vida de cada uma dessas pessoas. E eu pude me perdoar. E eu senti cada angústia sendo
retirada de mim, cada mágoa, cada rancor que eu guardava aqui, por não ser capaz de perdoar, por não sentir o amor de Deus, eu fui sentindo cada coisa saindo de dentro de mim. E eu entendi que era só isso que eu precisava, sentir o amor de Deus novamente, um amor que um dia eu senti, de uma semente que um dia foi plantada no meu coração e que morreu por não ter sido cuidada. Eu senti esses dias tudo isso novamente. E eu chorava como uma criança. Porque era como se eu sentisse o abraço de Deus por mim. Todas aquelas pessoas que nem me conheciam, mas que estavam rezando também por mim e pela minha reconciliação com Deus. Então, a partir do momento que eu entendi esse amor incondicional que nunca me abandonou, eu entendi que eu não estava amando direito as pessoas que me amam e por isso que eu não sentia o amor delas. Eu não sentia o amor da minha mãe por mim, porque eu só via os defeitos que ela tem, porque como um ser humano, ela também tem defeitos. Eu não conseguia enxergar o amor dos meus amigos e a compaixão que eles sempre tiveram por mim, porque eles rezavam, eles oraram, eles clamavam a Deus para que um dia eu enxergasse tudo isso e eu voltasse a estar na presença do Senhor. Eu não sentia o amor deles porque eu me menosprezava, eu me distanciava, eu me isolava e eu não queria sentir o que eles sentiam por mim, eu não queria ouvir que eu não estava bem, eu não queria que eles dissessem: Érica, você precisa de ajuda, sendo que era o que eu mais precisava. Eu não conseguia sentir o amor do meu namorado por mim porque eu estava presa a dores passadas, eu estava comparando dores passadas, eu estava querendo, parecia que os meus sentimentos ruins queriam que ele fosse da maneira em que outros já foram, que já me fizeram sofrer, sendo que ele não é assim. Ele é amoroso, ele cuida de mim, ele me ajuda em todos os quesitos, ele me impulsiona a ser alguém melhor. Então, assim, não amar as pessoas que tanto me amam da maneira que elas deveriam ser amadas, me fizeram ficar nessa situação, me fizeram esquecer do quanto o Senhor sempre esteve comigo. Então foi uma experiência assim inesquecível. Eu saí de lá cheia de Deus. Eu saí de lá ansiosa para ligar essa câmera e compartilhar tudo isso com vocês. E de reconhecer as minhas falhas, de reconhecer todas as vezes que eu não me planejei para dar o melhor conteúdo para vocês, de reconhecer de todos os cadernos que eu tenho aqui, cheio de vídeos legais, de roteiros de vídeos legais que eu planejei para vocês e que eu não fiz porque minha mente me fazia acreditar que eu não merecia nada disso e que mais pessoas não foram alcançadas ainda porque eu precisava me curar e contar isso para vocês, que eu precisava sentir novamente o amor de Deus e compartilhar esse amor que é tão lindo, que eu precisava realmente ser curada para ser canal de bênção na vida de vocês, que é o que eu sempre quis. E antes mesmo de ir pro retiro, eu tinha tido uma conversa com meu namorado. Eu desativei o meu Instagram porque eu não estava contribuindo em nada para a vida de ninguém, eu não publicava nada que fosse útil, Assim, eu não passava para conversar com vocês nos stories, para saber se estava tudo bem, deixar uma mensagem de ânimo, de bom dia. Eu não estava fazendo nada disso, na verdade eu estava olhando uma vida e outra, me comparando com pessoas, lamentando por não ter crescido, por não viver a vida que eu queria viver já há muito tempo. E isso não estava me fazendo bem, na verdade estava me fazendo criar sentimentos negativos dentro de mim, de competição, de inveja, e eu nunca fui assim. Então eu disse: Senhor, eu só volto pra cá quando eu estiver pronta, quando eu tiver algo que acrescente na vida dessas pessoas, quando eu for realmente um canal de bênçãos, quando da minha boca sair o que estiver dentro do meu coração, E que seja coisas boas, que seja coisas que façam essas pessoas crescer também. E eu sei que eu tive muitas recaídas durante todos esses anos, desde 2017, que muitas vezes eu aparecia aqui com um vídeo positivo, cheio de coisas boas, mas que no fundo eu tava triste, eu tava acabada. Essas palavras podiam servir pra vocês. E claro, serviriam pra mim também se eu seguisse cada uma delas, mas eu não fazia isso. E de todo o meu coração, muitas de vocês já falaram aqui: Érica, eu percebo que você tem várias recaídas. Talvez você precise um pouco mais de ajuda, e no fundo eu reconhecia isso. Dessa vez eu não quero que seja
só mais uma vez em que eu tento recomeçar e não consigo. Dessa vez eu tenho algo ainda mais precioso dentro de mim, que é o amor de Deus. Isso me impulsiona cada vez mais a ter certeza de que dessa vez eu vou conseguir e que vou dar o meu melhor em todas as áreas da minha vida, no meu relacionamento com as pessoas que eu amo, no meu trabalho, na minha faculdade. Como diz em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor e não para os homens, né? De todo o coração para o Senhor. E era isso que estava faltando na minha vida. Eu estava fazendo, murmurando, reclamando. Tudo que eu ia fazer era um motivo de ódio para mim. E não é assim, sabe? Esse versículo queimou no meu coração, ficou dentro de mim. Tudo quanto fizerdes, fazei para o Senhor de todo o coração. E eu tenho a certeza de que dessa vez as coisas vão dar certo, porque essa semente que foi replantada dentro de mim, eu irei regar e ela vai dar muitos frutos, porque eu quero levar mais das minhas experiências e mais das coisas que eu sei e que eu sei que podem agregar na vida de vocês, que podem fazer com que vocês cresçam também. Eu quero trazer pra cá. Eu quero que vocês entendam também que eu não sou só a menina do cabelo cacheado, que faz conteúdo sobre cabelo cacheado. Eu sei que muitas de vocês estão aqui por isso, mas eu sei que eu posso dar muito mais de mim pra vocês. Eu tenho muita mais coisa pra compartilhar, pra agregar valor na vida de vocês. Então, assim, se sintam abertos também a receber novos conteúdos, a aprender coisas novas, coisas diferentes, a compartilhar coisas diferentes. Então, assim, eu espero que vocês gostem dessa nova etapa, dessa nova pessoa, dessa nova Érica, que está aqui compartilhando tudo isso com vocês hoje. E hoje eu posso entender melhor os sonhos que eu tive com o Senhor há alguns anos. Eu estava com Ele e por escolha eu me distanciei. E eu voltei muito machucada e não entendia por que desses machucados, quais eram essas dores. Hoje eu posso entender tudo diante de todas as coisas que eu passei nesses anos. E graças a Deus o Senhor me fez enxergar que o amor incondicional dele por mim é a melhor saída, é a melhor opção para minha vida. Estou muito feliz e não poderia deixar de vir aqui compartilhar tudo isso, falar tudo isso, que é do que o meu coração está cheio nesse momento. Então, assim, estava morrendo de saudade de conversar com vocês. Estou feliz por ter essa sensação de leveza, porque muitas vezes eu vim aqui como se estivesse forçada. E hoje eu venho porque eu realmente quero conversar com vocês, eu realmente quero compartilhar isso com vocês. Então, que Deus abençoe vocês, como eu sempre falo, fiquem com Ele. E em breve eu volto com muita novidade, com muita coisa legal, com conteúdos diversificados, que eu espero de todo o meu coração que vocês gostem. Beijo e até o próximo vídeo.